Olá para você que acompanha o canal e se você está aqui pela primeira vez, eu sou a Ana Rodrigues, astróloga, e agora nós vamos fazer uma avaliação do céu da semana do dia 15 a 21 de dezembro. E nós temos aqui alguns eventos importantes. Tem um único dia da semana com muitos aspectos, mas a semana tem alguns momentos bons, mas não temos nenhum evento assim tão marcante, né? Vamos ter Vênus mudando de signo, mas ainda não é um momento de uma lunação, por exemplo, ou movimento retrógrado, né? Entrada ou saída de movimento retrógrado. Vamos entender aqui ao longo dos dias como esta influência vai se desenrolando. No dia 15 de dezembro, nós temos o Sol em Sagitário e a Lua no signo de Leão. E ao longo do domingo, um único aspecto será formado, que é a Lua chegando a um trígono, um aspecto de natureza harmoniosa a Mercúrio, no início da noite, às 18 horas e 18 minutos. E esse é um trígono de elemento fogo, envolvendo os dois planetas que regem a mente, né? Então, ele traz um nível de extroversão, de empolgação e de ânimo. A gente tem aqui Mercúrio transitando no signo de Sagitário, mas a gente tem uma noite de domingo mais animada, né? Propensa à automotivação. Então é ideal, esse tipo de influência é ideal quando você precisa estabelecer ideias, né? Porque ela traz uma empolgação, principalmente porque estamos falando dos planetas que regem a mente. Isso amplia a questão da confiança nos nossos pensamentos, nas ideias, e se você precisar estabelecer projetos, ideias ou passos do que fazer ao longo da semana, este é um bom momento. Mas nós temos também Mercúrio com muitos assuntos, e mesmo a Lua, né? Em termos de características emocionais e afetivas, ela é empolgada, animada. Então o ideal é lidar com as atividades que precisem desse tipo de ânimo, porque se você precisar realizar algum tipo de atividade onde haja uma necessidade maior de concentração, pode ter um pouquinho de dificuldade, porque o elemento fogo ele tem mais a relação com a atitude, a ação, é mais movimentado, né? Devido à questão do calor, ok? Da secura que traz o objetivo. Mas então, se você precisar realizar alguma atividade que envolva a questão de entretenimento, ou mesmo que você precisa dinamizar o fluxo, né? Colocar ritmo no fluxo, então é muito boa, né? Essa influência. Os temas comerciais acabam sendo facilitados também por essa influência, muito boa para se ter oportunidades, agarrar as oportunidades. Ela é boa também para lidar com questões que envolvam deslocamentos curtos mesmo, né? Viagens mais curtas também, com os temas que envolvem comunicação, os meios de comunicação, trocas de mensagens também. E é provável então a chegada de algumas mensagens, notícias que nos animam de uma maneira geral. Pensando em questões eletivas, o momento é bom para tomar algumas decisões que sejam mais rápidas, né? Decisões imediatas, sobre temas imediatos, não tanto para longo prazo. Os dois astros se movimentam muito rapidamente, então eles vão influenciar mais positivamente nesse aspecto aquilo que se desenrola rapidamente também, ok? Então, muito bom. Mas então só isso ao longo do domingo. Mas na segunda, no dia 16, a gente vai ter a Lua chegando a um aspecto desafiador a Marte, a uma quadratura. Então ela está em 16 e vai formar esse aspecto desafiador a Marte no signo de Escorpião. Bom, aqui nós temos Marte muito forte e a natureza do aspecto, ela é tensa, né? É uma que representa desafio, envolvendo os signos fixos, e aqui a gente pega então o humor carregado e bastante pesado, emperra no ritmo devido a essa condição da modalidade fixa, e se você precisar realizar eventos, atividades, enfim, tudo que estiver rolando aqui na segunda-feira que tem a necessidade de um ritmo mais acelerado pode sofrer um pouquinho. Agora, o pior é a natureza mais agressiva, né? Porque nós temos aqui essa característica de Marte como planeta que rege a agressividade, a ação muito forte no signo que ele rege no seu próprio domicílio, mas recebendo um desafio da Lua em Leão, representando o emocional também cheio de poder. Então é disputa de poder que se pode ter aqui ao longo da segunda-feira. Então lembrando que esse aspecto vai acontecer às 8h46 da manhã, e essa influência ela é carregada ao longo do dia, vai diminuindo conforme as horas passam,
ela vai diminuindo um pouquinho, mas a manhã da segunda é um tanto tensa. E por isso o importante é que vocês estejam atentos para não entrar em disputas, em brigas, em situações que envolvam esse teor competitivo ou agressivo ou mesmo defensivo, porque depois pode ser difícil desfazer essa situação mais tensa, né? Ela não é muito agradável. Agora, aproveite então esse tipo de característica se você precisar romper com alguma barreira de uma maneira mais agressiva, né? Chegando mesmo, né? Chutando com tudo. Mas lembre-se que toda ação tem uma reação, tem uma consequência, então tem que manter a atenção ao quanto de força se coloca para realizar determinadas coisas ou para romper barreiras. E o jogo de poder, disputa de poder mesmo, e o ânimo aqui ele é competitivo, agressivo, não é muito suave não. Agora, à noite, às 20 horas e 10 minutos, a Lua vai chegar a um aspecto harmonioso ao Sol. Quando ela chegar a esse aspecto, essa tensão da quadratura já terá diminuído bastante. E aí, então, nós temos uma relação de elemento fogo novamente muito harmoniosa, envolvendo os luminares, e isso vai favorecer novamente motivação, a empolgação, a confiança. O humor fica bem mais animado, ok? Propenso a algumas tomadas de decisões, a se arriscar até um pouquinho mais, mas ele é confiante. E por isso a segunda-feira tem este momento bastante favorável para tomadas de decisões e também para você trabalhar sobre motivações internas. Então é aquele momento que se você tem uma ideia, tá assim, né? Tem uma ideia flutuando ali na mente de gostaria disso, gostaria daquilo, sabe? Gostaria de fazer tal coisa, tal. Aproveita este momento para ganhar uma motivação a mais e começar a movimentar o projeto em torno, ou a ideia em torno de um projeto mais adiante, né? Tem que utilizar esta empolgação que vai surgindo devido a esse aspecto harmonioso para fazer algo de útil, algo construtivo, algo bastante positivo. É uma influência muito boa, né? Generosa. Ela é generosa, mas não é assim acolhedora, carinhosa, não. Ela é bem expressiva, é um tipo de influência que favorece muito a expressão direta mesmo, né? Muito animada, bem empolgada mesmo. E só isso na segunda. Mas na terça, dia 17, a gente tem a Lua chegando ao signo de Virgem ali na madrugada, às 5 horas e 16 minutos. Já é manhã, né? No verão, esse horário o sol já tá nascendo. Bom, e esse ritmo mais animado, empolgado, automotivado, ele vai diminuir bem porque Virgem é um território frio, né? É seco, mas é frio. E então a gente tem uma tendência mais analítica, mais introvertida, mas muito mais prática do que em Leão, ok? Isso vai acontecer às 5h16, então quando vocês acordarem, já estaremos com a Lua em Virgem. Chega um aspecto harmonioso a Júpiter, que está transitando aqui em Capricórnio, já às 10h56, durante a manhã também. Isso aqui eleva bastante a questão de praticidade e facilidade em lidar com os temas de vida material e da vida cotidiana, nos assuntos práticos, rotina, procedimentos. Então a gente tem um momento bastante construtivo que facilita um pouco o tema de prosperidade. Bom, aqui nós temos Júpiter em Capricórnio com só a dignidade aqui da face. E a Lua em Virgem tem dignidade também como regente da triplicidade aqui do elemento Terra. Então é pouco, assim, para os dois astros não estão assim completos de poder, mas tem algumas facilidades. Então eu penso assim que algumas pequenas oportunidades podem facilitar a realização de certas tarefas, de certos temas, mas pensando mesmo em coisas cotidianas. Na quarta, dia 18, a Lua já começa amanhã aqui num aspecto um pouquinho tenso com Mercúrio. Então, se no domingo a gente teve um aspecto harmonioso, agora é bem desafiador entre os dois astros que regem a mente, percepção e a racionalidade, de forma que isso pode ter um pouco de dificuldade de compreensão sobre os temas do dia. Isso não só em torno de notícias, mas às vezes as conversas próximas, das coisas que você recebe para fazer. Então entra um pouquinho em conflito, porque aqui a gente tem uma mente, uma percepção muito seca, né? Tipo, é ou não é, né? Porque é elemento terra, né? Não é tão dado a uma percepção mais abstrata. E a Mercúrio como mente racional em Sagitário
que acentua uma característica mais de ação mesmo, né? De vontade, de espontaneidade, poderia dizer. Então, a espontaneidade na fala, a espontaneidade nas ideias, e se choca um pouco com essa influência. Evitem este momento para tudo que precisa de conversa importante, resolver temas que precisam conversar com alguém, chegar a algum acordo, por exemplo, apresentar um trabalho, participar de reunião, como eu sempre falo, tudo que envolve processo de fala. Trocar mensagens importantes pelas redes sociais, pode ser difícil chegar a um comum acordo, né, com essa influência. E também porque aqui Lua em Virgem acaba acentuando um pouquinho a questão da criticidade mesmo, né? Tem um teor um pouco mais crítico. Enfim, a gente encontra aqui alguns empecilhos para fluir com os temas de comunicação, das burocracias, das coisas, de transportes, por exemplo. Pode ser um pouquinho difícil de levar, tá? Bom, mas aí na quarta a gente tem a Lua chegando a um aspecto harmonioso a Marte ali à tarde, então muda um pouquinho o clima. Esse aspecto já é bem menos tenso, né? Assim, na verdade, a própria natureza do aspecto é harmoniosa, só que o sexto é um aspecto muito leve, então não esperem grandes viradas e tal. Mas a gente tem aqui uma característica produtiva, só que ela é mais reservada, então não é muito assim, potente para situações ou atividades que exijam grandes viradas, grandes decisões, coisas assim muito mirabolantes ou que você precisa aparecer muito. Ela não é muito nesse sentido. Ela tem um teor prático de solução, de resolver as coisas, mas o sexto é muito leve. Então eu penso que são mais as coisas diárias mesmo que a gente consegue resolver. Então aquele tipo de situação que você está empurrando para fazer aquela coisa que você está deixando para fazer lá no final da semana, aí você pode conseguir fazer, ou um pequeno problema, alguma pequena atividade de trabalho que estava emperrada, aí você consegue resolver. O que nós temos aqui é uma capacidade de análise crítica muito elevada, assim, né? Para esse aspecto que é mais leve, mas facilitando muito chegar às soluções. O terceiro aspecto do dia é um aspecto harmonioso de Lua com Saturno, o momento em que ela chega ao trígono, e é à tarde, né, ali no meio da tarde. Esse aspecto é outro que tem uma característica bastante construtiva. Neste dia aqui, inclusive, nós já temos Marte chegando a um aspecto harmonioso aqui com Saturno. Então a Lua formou um aspecto harmonioso a Marte e agora ela vai formar esse aqui a Saturno. Então nós temos uma quarta-feira excelente para resolver coisas, para sermos práticos, para lidarmos com os temas que precisam de plano, de estratégia. Nós, principalmente, todo tipo de situação que você precisa resolver mediante estratégia, pensar sobre o que fazer. Então, é aquele tipo de situação que você fala, eu preciso resolver, mas ainda não sei como eu vou resolver isso, tenho que pensar em como fazer. Então, é esse o momento em que você deve pensar sobre o que fazer, porque será muito fácil você conseguir encontrar uma solução para o seu probleminha, mas também porque isso aqui favorece muito uma característica mais construtiva, né? Tem tudo a ver aqui com uma habilidade de projeto, de plano, então favorece não só resolver problemas, como também iniciar as atividades de longo prazo que precisam ser estabelecidas sobre temas de projeto, né? Pensando no passo a passo. É uma característica de elemento terra e o elemento terra tem essa habilidade, cria essa facilidade para lidar com temas da vida prática, com dinheiro também, pensando no nível mais global, né? Essa parte mais contábil, poderíamos dizer, também é um pouco mais facilitada, mas nem de longe é uma influência rápida. Então você tem que ter em mente que essas características aqui de aspecto favorecem mais as situações que tem que se desenrolar no passo a passo, mediante a estratégia, mas não é aquela guinada abrupta ou de surpresa, não é um clima de surpresa não, tá? É um clima bem centrado, com pés no chão, sentido de realidade muito bom. Então dá essa habilidade de capacidade de chegar onde é preciso, aquela sensação de se eu me esforçar um pouco eu consigo fazer isso que eu desejo. É bem essa influência que a gente tem neste momento, tá bom? E na quinta, dia 19, muitos aspectos aqui no céu. Primeiro a Lua chegando a um aspecto desafiador ao Sol, já formando a fase minguante, às 2h52. E é uma fase minguante que pega a Lua aqui em elemento terra
e o Sol em elemento fogo. É uma quadratura mutável, que pega um pouquinho pesado no nível do humor, mexe um pouquinho com a questão da autoconfiança, às vezes uma generosidade um pouco mais distorcida, tem que ficar um pouquinho atento, porque na quarta a gente teve um momento muito bom, né, nesse último aspecto da Lua com Saturno, mas agora exige um pouquinho de atenção. Mas o que acontece é que depois a Lua vai chegar a um aspecto super bacana com Vênus. Vênus já está nos últimos graus aqui de Capricórnio, vai mudar nessa semana ainda. E novamente a gente tem uma característica aqui muito poderosa, porque o trígono é o melhor aspecto em termos de natureza, né? Uma natureza bastante benéfica. E então esta influência de elemento terra com um astro que tem toda a relação com o desejo, com o valor das coisas, aquilo que o dinheiro pode comprar, vai favorecer demais as compras. A gente está numa época, inclusive, que as pessoas compram muito, né? Uma época muito consumista, mas como uma característica de elemento terra, é possível um pouco mais de ponderação. Então aqui a gente tem uma racionalidade sobre os temas que envolvem a questão de dinheiro. Aliás, todo o período de Vênus em Capricórnio, né? Como Capricórnio é território de Saturno, esse centramento em um sentido de realidade vem para Vênus, né? Ela vai ter que agir aqui de acordo com as normas da casa. Então ela perde um pouco desse teor de desejo, né, muito elevado, e vai fluir mais no sentido da necessidade, da obrigação e tudo mais. Agora, esse aspecto de trígono é extremamente favorável para compras conscientes, para boas compras, para os temas financeiros, para investimentos não necessariamente de longo prazo, mas mais de conservadores para moderados. Favorece muito essa característica de solidez mesmo, de certeza, de ponderação também. É muito bom, né? Se você tiver com algum tema nesse sentido para realizar aqui ao longo desta quinta-feira, esse é o melhor momento. E também os temas afetivos, os temas sexuais, as relações têm uma percepção um pouco mais realista. Embora não seja um clima extremamente romântico, lidar com os temas práticos da relação também é muito bom. Às 6 da manhã, né? Logo cedo, aqui na quinta-feira. Mas a gente tem uma característica muito fácil de lidar. Então, se houver um tema mais difícil, né, entre o casal e tal, escolha esse momento para conversar, para resolver com a outra pessoa, porque é fácil a compreensão, então os dois vão estar ali num clima mais realista, não tem uma tendência agressiva, né? Favorece um pouco essa questão do acordo. E aí nós vamos então ter o momento exato em que Marte chega a sextil a Saturno, às 8 horas, redondinho, né? 19h53, e ela vai chegar aqui, ó, 19h56, formando esse sextil exato. Mas, de novo, eu falo para vocês que o sextil é um aspecto leve, ele não tem uma natureza, assim, super poderosa. Mas ainda assim é muito bom, porque a gente tem um sextil entre os planetas que tem uma característica maléfica, e ambos estão nos seus domicílios, então é um sextil que tem um poder, né, mais do que o normal. A gente poderia dizer aqui que a tendência a realizar, a querer fazer, a tomar as decisões importantes, as de longo prazo, porque envolve Saturno, né? Saturno é o astro que tem mais relação com o tempo longo, e então a gente tem um momento muito bom para decidir sobre temas de longo prazo, para tomar iniciativas, característica de Marte, tomadas de iniciativa, decidir coisas, ou mesmo se você tem aquele interesse que já vem construindo de muito tempo, vem pensando, tentando encontrar o momento ideal para realizar, e esse é um momento muito bom. Se você tiver com todos os elementos em mãos, é um momento estratégico, é bom para começar uma atividade. Ela dá um sentido de solidez, uma capacidade estratégica, capacidade analítica. Então, as coisas fluem sob controle, totalmente sob controle, ok? É nesse tipo de aspecto que a gente vê a característica de malefício de Marte e de Saturno se tornando mais construtivas. Então, eles são menos maléficos, a gente poderia dizer. A Lua vai chegar a Libra às 8h04. Vocês viram que até agora tudo durante a manhã, né? Então ela muda um pouquinho esse ritmo mais concentradinho dos últimos dias e chega ao território de Vênus, né? Libra é domicílio de Vênus, com uma característica mais de elemento ar, mais disposta ao diálogo, mais suave, mais disposta à troca, um pouco mais equilibrada.
ela vai ativar essa quadratura aqui com Júpiter. Ficar atentos às promessas, aos diálogos com as pessoas, aos comprometimentos que você vai assumindo aqui nesse momento. Não é um momento muito bom para essa questão, tá bom? Bom, primeiro porque o senso de julgamento não está assim tão apuradinho, né? Então, como a natureza do aspecto é desafiadora, você pode às vezes acabar confiando demais em promessas, no diálogo, nas palavras do outro e às vezes elas não vão adiante, tá? Então tem que ter um pouquinho de atenção ao julgamento que se faz das coisas. Esse tema de julgamento fica um pouco ativo aqui durante a quinta-feira. Até em termos de notícias, né? Bom, isso todos os dias aqui nós estamos vendo muito poder judiciário em questão, então esse dia aqui é um dia importante aqui na quinta-feira, que pode ter alguma coisa se desenrolando neste tema. Mas sexta, 20 de dezembro, com a Lua em Libra e ainda o Sol em Sagitário, no finalzinho de Sagitário, nós temos a chegada de Vênus ao signo de Aquário durante a madrugada. E Aquário também não é assim um signo de uma dignidade forte, mas vocês percebem que já aqui no comecinho, ó, tem uma Vênus aqui, é a face de Vênus. Então ela vai ter um poderzinho aqui, pelo menos ela não estará peregrina, né? Peregrina é quando não tem nenhuma dignidade nem debilidade, e é bem ruim para o planeta fluir assim solto, né? Vagando mesmo, peregrinando em territórios alheios. Então aqui ela tem um espacinho nesses primeiros graus que acabam facilitando. Bom, nós estamos falando de território de Saturno, né? Aquário é um signo regido por Saturno e pertence aqui à triplicidade do ar. Quando Vênus chega aqui, ela tem ainda um tom de seriedade, mas ela está muito mais intelectual. Então, eu vejo que esses temas ligados à intelectualidade, às artes, mas não artes tão populares assim, né? As artes mais sofisticadas ou as mais elaboradas, assim, elas podem ganhar uma notoriedade durante essa fase. Bom, e percebam que assim que ela chegar aqui, ó, não tem nenhum aspecto sendo formado nem recebendo nem aplicando aqui, né, em Vênus, com Vênus. E essa condição, ela não é muito bacana, fica feral, né, meio descontrolada. Mas a gente tem depois a Lua chegando a um aspecto com Mercúrio às 12h22. É um aspecto leve, favorecendo novamente diálogo, comércio. Ele é empolgadinho, não é aquela super empolgação, mas ele é animado, ele dá um ritmo interessante para o dia, não tão acelerado, mas facilita diálogo. Isso eu vejo como muito importante. Esse é o momento também que você pode escolher para dialogar com alguém, chegar a algum acordo, pedir alguma coisa para alguém, resolver alguma pequena questão com alguém. Bom, primeiro porque Mercúrio é o próprio planeta que rege a comunicação, né? Então, em tempos de WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim, todas as redes sociais, esse sexto aqui, ele favorece essa troca mais harmoniosa de mensagens. Então, é interessante nesse ponto. Para o comércio em geral, ou lidar com as burocracias, também dá um ritmo mais acelerado. Agora, depois, no início da noite, a Lua vai chegar a um aspecto tenso a Saturno, desafiador. É um aspecto de natureza desafiador e aí você tem já um clima mais pesado. Ele não é tão mal-humorado porque a Lua aqui está na casa de Vênus, né? Então, ela não tem essa característica do humor pesado. Mas quando se choca aqui com o Saturno muito forte, a gente pode ter um pouquinho daquela sensação de que existem muitas barreiras à frente para algumas coisas e tal. Então, eu vejo assim como um aspecto que emperra a nossa capacidade de tomada de decisão, de se arriscar, de agir. Ele dá um pouquinho de insegurança, né? O que a gente pode perceber é que acentua um pouco mais a insegurança, tá? E também, como a gente tem tanto aqui o signo de Libra como o planeta Saturno com essa característica de compromisso, nós temos um momento que não é tão adequado para assumir compromissos, mas temos um alívio aqui de recepção mútua, né? Porque Saturno tem exaltação aqui em Libra e a Lua é um dos regentes do elemento terra. Você pode ter algumas alternativas para conseguir realizar coisas. Bom, e no sábado, último dia da semana, 21 de dezembro, a gente tem a Lua chegando a Escorpião, mas antes ela vai formar um aspecto harmonioso ao Sol, esse sexto, levinho, mas ele é bem otimista, bastante otimista, a Lua na casa da pequena benéfica, né, e o Sol na casa do grande benéfico. Então a gente tem um momento aqui mais otimista, mais suave, pensando no sábado durante a manhã,
ele facilita um pouco o ânimo mesmo, o humor, é um humor bem leve, bem suave. A gente tem a lua chegando a Escorpião às 10h57, então lembre-se que Escorpião é queda, né, o território de queda da lua, já o humor perde um pouco daquela leveza toda de Libra, né? Fica mais centrado, propenso a absorver as coisas do meio, tem que se manter uma atenção, porque parece que tudo atinge a gente, no positivo ou no negativo. Então, a gente pode se incomodar muito com as atitudes das pessoas, com os pensamentos das pessoas. Mas aí a Lua vai chegar também a um aspecto desafiador a Vênus. E aí, como é um sábado, evitem esse momento para compras, porque a gente tem aqui uma tendência muito sofisticada, insatisfeita com coisas, objetos. Não é tanto difícil de encontrar as coisas que se quer, mas o nível de exigência é grande, porque a gente tem Vênus aqui na casa de Saturno. E tem essa característica, às vezes, um pouco além do que é possível, por exemplo, né? Eu vejo ela um pouco pesada. E para o tema romântico, então, nem pensar, né? Uma quadratura aqui não favorece muito as questões. Mas ela vai depois, só lá no início da noite, chegar a um aspecto bem mais leve com Júpiter. Esse aspecto depois que ela já estiver em Escorpião, né? Porque ela iniciou o dia aqui em Libra. Então, depois que ela entrar em Escorpião, ela vai formar esse aspecto harmonioso aqui com Júpiter. E ele é mais reservado, porque estamos falando de dois signos femininos mais reservados, mais bem centrados, com uma tendência mais produtiva. E então são essas as influências para esta semana pré-natal aqui, né? Antes do Natal. Eu volto na próxima semana para a gente fazer a reflexão desta semana do Natal, entre Natal e o Ano Novo. E convido vocês para acessarem o site novo também. E também aviso para vocês que eu estou com os descontos de 50% ainda nos cursos e que ele vai só até o final de dezembro, ok? Depois ele volta ao preço normal, tá bom? Mas qualquer dúvida, me procurem. Eu deixo um abraço forte para vocês e até o nosso próximo vídeo. Então, até mais.